Olá, boa noite, pessoal. A paz. Vocês estão bem? Que bom. Vamos dar início a essa noite. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Você que está no online, seja bem-vindo também. Vamos começar adorando ao Senhor nessa noite, agradecendo a Ele. Vamos orar então? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, esse tempo que podemos estar aqui na Tua presença, Senhor. Oramos, Pai, vem sobre esse lugar, ministra o nosso coração, Senhor, que seja um tempo de recebermos mais de Ti, de ouvirmos Tua voz, de sermos ministrados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, opera sobre os nossos corações, queremos estar abertos ao Teu agir e clamamos, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas hoje, trazendo cura, restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos começar então dizendo que Ele é a nossa recompensa. Em meio a tantas perguntas,
Amém? Vamos juntos então. Você pode cantar isso mais uma vez. Minha recompensa está em amém. É que a gente cortou isso, que eu não lembro que tinha essa última parte. Aí eu falei pra ela, pode deixar. Mas aí enfim não fiz, gente. Perdão, foi eu que errei. Ana, põe a próxima então, tá bom? Não tem problema. A próxima canção, Que Se Abram os Céus. Todos conhecem? Conhecida essa, né? Vamos cantar juntos então. Bem-vindo aqui. Diga em nosso coração. E em nosso coração toma a direção. Amém, Senhor. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face. Senhor, sim, vem sobre nós nessa noite.
sobre os céus do Brasil, Amém, Senhor. sobre Se as abra nações os da céus terra. sobre esse lugar, sobre Com suas nossas próprias palavras, vidas. comece a orar. Em nome de Jesus, Que o rio pedimos, de glória do Pai. Espírito Santo seja liberado Sim, Deus. de norte a Em sul, nome de leste a Jesus, oeste, Pai, em cada estado da nossa vem com nação. mais a tua presença, Cada um, Senhor. Em nome de Jesus. jovens, pequenos, Amém, Senhor. crianças, adolescentes, Mais que de todos ti, sejam cheios do Espírito enche Santo, as nossas vidas. que haja um fluir do Espírito de glória, do Espírito Santo de Deus, pelas ruas das nossas cidades, que a igreja seja resposta, resposta às nações, que a igreja brasileira seja resposta às nações, seja resposta às nações, seja resposta às nações. Que flua o teu rio de glória. Sim, Deus, flua o teu rio de glória sobre o Brasil. Limpa as águas, limpa as águas, limpa as fontes das águas. Vem limpar as fontes das águas. Espírito Santo, Espírito de vida, vem limpar as fontes das águas na nossa nação. Tudo aquilo que foi poluído, que as águas do teu Espírito fluam, 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 fluam. Ana, pode tirar, vamos só as nossas vozes nesse momento. Diga que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Sou um filho amado de Deus, vencendo a ira, a compulsão e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Nasci em uma família pobre, disfuncional, com vários problemas. O maior deles, ao meu ver, é a dificuldade de transmitir amor. Meus pais não sabiam como transmitir, pois também não haviam recebido. Eu nunca era abraçado, nunca ouvia palavras de carinho, de elogio. Muitas surras, apanhei de tudo que você possa imaginar. Era hiperativo, tentava chamar a atenção de todas as formas. Já subi no telhado de casa com 3 anos de idade e causava muitos transtornos aos meus pais. Tive uma infância muito traumática e comecei a nutrir um ressentimento que com o tempo se tornou raiva, depois mágoa pelo meu pai. Fui me distanciando cada vez mais da minha família. Ainda na infância, comecei a ter contato com álcool em festa de familiares. Lembro de uma vez, acredito que tinha por volta de 4 a 5 anos, onde os meus tios molhavam minha chupeta na bebida. Posteriormente, conforme ia ficando mais velho, tomava golinho no copo deles. Aos 12 anos foi meu primeiro coma alcoólico. Aos 13 comecei a ter contato com drogas, junto com os meus amigos, drogas inaláveis, diluente, éter, cola. Depois comecei a fumar. Aí veio a maconha, depois a cocaína e cheguei no crack. Sobrevivia cada dia sem saber ao certo para onde ir, tentando preencher um vazio que mais parecia um buraco negro. Por muitas vezes ansiava a morte, por vezes a buscava, no meu caso com as drogas. Algumas vezes o diabo me sugeriu o suicídio como a única saída para os meus problemas. Isso durou até eu conhecer a Simone, que viria a ser a minha esposa. Fizemos o inverso do processo natural. Pouco tempo depois de termos nos conhecido, ela já engravidou. Tivemos nosso filho, fomos morar juntos, nos casamos e hoje namoramos. Quando ela engravidou, tivemos o nosso filho, Cláudio Júnior. Decidi que com o nascimento do meu filho eu ia dar uma parada nas drogas. Só fumava maconha esporadicamente, bebia constantemente. Era aquele famoso vizinho corintiano, que você deve ter, que bebia no dia de jogo e ficava gritando palavrão para a televisão. Mas não durou muito tempo, pois tentei na força do meu braço. Tinha problemas conjugais, vivia um inferno com a minha esposa. Por várias vezes quase nos divorciamos. Vivíamos um ciclo de insanidade. Eu não parava em casa, pois ela brigava comigo, e ela brigava comigo porque eu não parava em casa. Loucura total. Não via saída, me via soterrado por meus problemas e só conseguia sobreviver, usando substâncias para fugir da realidade.
Eu tinha que estar sempre sob efeito de droga. Vivia perturbado e me isolando, não aceitando a ajuda de ninguém. Vivia transferindo a culpa dos meus erros e pecados. Culpava tudo e a todos. Culpava meus pais, meus parentes, minha esposa, meu filho, por terem estragado a minha vida. Me sentia um espírito livre. Era vocalista de uma banda de rock e queria curtir a vida. Meu convívio com a minha família se tornou impossível. Minha condição já não era mais segredo para ninguém. Eu estava vivendo como usuário de crack, chegando ao ponto de usar todos os dias, do final de 2006 e durante o ano inteiro de 2007. Na véspera de Natal de 2007, estávamos fazendo compra em um shopping, e eu estava usando crack no estacionamento do shopping. Nesse dia, minha esposa não conseguiu aguentar mais, e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. Quanta ilusão, quanto ressentimento. Estava no meu fundo de poço, achando que minha vida tinha chegado ao fim. Nesse dia ficou muito nítido as consequências das minhas atitudes. Vivia em constante estado de afogamento. Não sei se você já quase se afogou, ou ficou sem ar, ou se engasgou. Sabe essa sensação de estar sufocado, de tentar respirar e não conseguir? Essa era a minha sensação todos os dias. E foi nessa noite de Natal, no meu fundo de poço, que eu abri meu coração e disse para Deus: se você existe, me ajuda, ou me mata, porque eu não consigo mais viver assim. No dia de Natal eu voltei para casa para pegar minhas coisas. Eu e minha esposa conversamos, entramos em acordo. Prometi que iria procurar ajuda, e com a condição de buscar ajuda, ela me aceitou de volta. Continuei tomando minhas cervejinhas, e aparentemente era só questão de tempo para voltar a me drogar e continuar com os velhos hábitos. Mas dessa vez algo estava diferente. Eu estava de coração quebrantado e sinceramente queria mudar. Realmente tinha pedido ajuda a Deus. Minha esposa já conhecia Jesus e já estava orando por mim há 9 anos. No começo de janeiro fomos convidados para ir à praia com os familiares da minha esposa, a famosa farofa. Aí 20 pessoas para uma casa de 2 cômodos, passar perrengue na praia. E eu sempre fui da turma do vamos. Vamos. Mas eu fui avisado que na casa eu teria 2 amigos do meu cunhado que eram crentes. E eu disse: esquenta a cabeça não. Eles ficam na deles, eu fico na minha. Mas chegando lá, fui apresentado ao Cleito e ao Marcelo. Sabe quando você encontra pessoas pela primeira vez, mas quando você começa a conversar, parece que são amigos de infância? Aconteceu essa afinidade, foi muito legal. Eles me disseram que eram músicos que tocavam na igreja, e eu vocalista da banda de rock, e a música gerou essa afinidade. Eu disse: qualquer dia eu vou na igreja para ouvir vocês tocarem. Na semana seguinte, o Marcelo me disse que iria tocar naquela noite na igreja, e no mesmo instante eu disse: pois hoje à noite eu vou lá para te ouvir tocar. E fui mesmo com a minha esposa, cunhado, e junto com o Cleito, que foi me buscar em casa. Chegando lá, tomei um susto. Estava esperando um lugar totalmente diferente. Tinha aquela visão estereotipada de igreja evangélica, onde fica um pastor de terno apontando o dedo, dizendo que eu ia para o inferno. E muito medo de ficar endemoniado também. Quando eu cheguei lá, o maior rockão rolando, a letra era diferente, falava de Jesus. Bateria, luzes, laser, para todo lado, foi muito louco. Era um sábado, dia 19 de janeiro de 2008, no Conexão Livre, que era como se chamava o Ministério de Jovens da IC, hoje se chama Eleve. No dia que eles estavam voltando de uma viagem missionária ao Nordeste, Projeto Oxente, e foi emocionante, histórias, vídeos, fotos, testemunhos, as músicas, os cantores, tudo era espetacular. Depois vim a descobrir que tudo que eu estava sentindo era a presença de Deus. E foi um dia atípico, pois o culto normalmente começava às 19 e terminava às 21, só que acabou 23 horas e meia e 30 minutos. E ninguém queria ir embora. Lembro que fiquei minha esposa e falei: se você tivesse dito que era assim, eu tinha vindo antes. Bom, acabou, o pessoal estava se despedindo na saída, pronto para ir embora. O Jefferson chegou: quero te apresentar o pessoal da banda, que era um Robson, que estava lá. E eu quis cumprimentá-los por estarem cantando tão bem. O Robson me perguntou se alguém tinha orado por mim. Eu disse: não. E ele me disse: vem aqui, nós vamos orar por você. E eu fui, caí na Arapuca Celestial. Eles oraram por mim. E ele me disse: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu disse: sim, eu quero. Repeti uma oração com ele, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, pois preenchi um cartão com a minha decisão. Minha esposa vinha caminhando em minha direção, aos prantos, meio que não acreditando que depois de 9 anos orando, suas orações tinham sido atendidas. Todas as pessoas que ainda estavam no templo vieram e nos abraçaram coletivamente. Recapitulando aquela história da falta de ar, lembra quando você conseguiu finalmente respirar? Nós respiramos tão forte, sentimos uma alegria, um alívio, uma sensação de ufa.
Multiplicando isso 1 zilhão de vezes, dá para ter uma vaga ideia do que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só quem já passou por esse milagre sabe muito bem do que eu estou falando. Até hoje eu não encontro palavras para descrever o que eu sinto por Jesus. Na manhã seguinte, fui ver como era um culto normal e conhecer a minha nova família. O pastor Carlos estava pregando e eu falando alto, matando minha esposa de vergonha. Falei, nossa amor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que está falando comigo? E depois da mensagem, lembro que o pastor fez um apelo para os irmãos que tivessem servido no alto de Páscoa. Irmãos e irmãs do coral, orquestra, dança, teatro. Quando ele falou do teatro, lembrei que tinha feito teatro na escola, quando criança. E pensei, deve servir. Fiquei de pé, pois ele disse que Deus tivesse tocado o seu coração para servir, fique de pé. E eu fiquei de pé e não sabia que não poderia servir, pois não em ministérios, pois ainda não era membro da igreja. Mas fui orientado aí segunda-feira a falar com a Nádia, que era líder do ministério de teatro. Ela gentilmente me explicou que eu poderia vir para os ensaios, com o tempo eu iria ser batizado, me tornaria membro da igreja e poderia servir no alto de Páscoa. Fui batizado pelo pastor Fabiano dia 8 de março de 2008, no Conexão Livre. Participei do alto de Páscoa de 2008, mas me lembro que no primeiro dia de ensaios, me senti à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que é quem representa Jesus no nosso alto de Páscoa. Já que ele representava Jesus, eu fui direto na fonte. E falei, Bruno, eu sou usuário de crack, cara, que bebia, que tinha uma vida promíscua. Ele me indicou o antigo CR, me mandou vir na sexta, falar com a Eliane Amaral, que liderava o ministério Celebrando a Recuperação. E eu fui chegando. O Jefferson me apresentou a Eliane e eu falei, eu quero dar meu testemunho para ajudar as pessoas que têm problema com drogas. No primeiro dia que eu tinha chegado, misericórdia, ela riu e disse que eu começasse a frequentar as reuniões toda sexta e depois a gente conversava. Era uma palestra sobre codependência e eu pensei, Deus, eu estou lascado mesmo. Eu nem sabia que isso existia, agora eu sei que eu tenho isso também. A primeira coisa que percebi ao chegar ao ministério é que eu não estava sozinho, que todos temos pecados, e todos precisamos de ajuda. Fiz uma coisa errada, era para mim ir no grupo de primeira vez, e eu fui direto no grupo de dependência química. E pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu cabeludo, com essa cara de louco, aparentava ser a pessoa mais normal ali. E eu pensei, só tem doido aqui, são essas pessoas que vão me ajudar? Meu Deus, eu não vou falar nada, só vou ouvir. A líder do grupo começou a falar, ela disse, oi, meu nome, e todos responderam oi. Ela disse que era um grupo de apoio, que pessoas lutavam com dependência química, ressaltou que era o apoio, não era apoio ao pecado, e sim às pessoas, falou as 5 regras do grupo de apoio. Por serem no grupo que futuramente seriam 2, masculino e feminino, e começou a partilhar. Mas eu não tinha me identificado com a partilha dela, fiquei quieto. Depois outro camarada começou a partilhar também não me identifiquei, ele era usuário de droga injetável, e eu nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV. O outro que falou tomava chá de cogumelo, também nunca tomei chá de cogumelo, porque eu moro na cidade de Caçapava, conheci 3 pessoas que moram lá, que tomaram chá de cogumelo sem diluir corretamente, e ficaram loucos permanentes. Eu disse, eu quero ficar louco, mas nem tanto. Também não me identifiquei com essa partilha. Foi quando um camarada começou a partilhar e literalmente falou a minha vida inteira. E eu pensei, minha esposa deve ter falado uma coisa para alguém aqui, não é possível. Mas comecei a descobrir como nominar os meus sentimentos. Quando ele falava, muitas vezes eu me sentia frustrado. Eu pensava, caramba, isso é ficar frustrado? Eu sinto isso também. E sentia rejeitado, eu falei, eu sinto isso também. E fui tomando coragem, percebendo que ali era um local seguro, que ninguém estava ali para me julgar, para me dizer o que falar. E falei, oi, meu nome é Cláudio. Eu sinto tudo o que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi minha primeira partilha. Mas decidi que não iria faltar às reuniões, que iria priorizar o meu processo. A cada sexta-feira, algo novo era vivenciado no grupo. Me senti seguro ao ponto de falar coisas que nunca tinha falado para ninguém, nem para o meu melhor amigo. Comecei a experimentar uma liberdade que até então era desconhecida. Quanto mais eu colocava para fora, mais leve eu me sentia. Comecei a reconhecer e nominar os meus erros, minhas insanidades. Enquanto eu fizesse a mesma coisa, só teria o mesmo resultado. Decidi mudar, admitir meus problemas, pedir ajuda. A primeira coisa que percebi foi que eu não estava mais usando droga.
Isso mesmo, depois de 15 anos nas drogas, quase 2 anos usando crack todos os dias, eu não conseguia entender e não usava mais do dia para o outro, sem crise de abstinência, e foi assim mesmo, curado emocionalmente. E mesmo sendo curado do dia para o outro, estou há 9 anos e meio aprendendo a viver curado, um dia de cada vez. É um processo. Uma das coisas importantes e libertadoras que aprendi no grupo é que eu não sou o meu pecado. Eu não sou um drogado, eu não sou um viciado, eu não sou um bêbado, eu não sou um maconheiro, eu não sou um adicto, eu não sou um noiado. Eu não sou o meu pecado, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a dependência química. Quanta libertação numa simples frase que nomeia um novo sentimento. Lembro que bem no início, em um churrasco de família, todos os meus parentes presentes, eu como sempre pilotando a churrasqueira, chegaram alguns primos me oferecendo cerveja, eu tomando refrigerante, disse que não bebia mais. Quando veio a famosa frase, vai me dizer que você virou crente. De repente um silêncio total, cri, cri, dava para ouvir os grilos. Todo mundo da festa sabia da minha situação, era nítido. Quando fui usuário de crack, todos sabiam que eu tinha me convertido também. E com todo o amor possível, com toda a autenticidade que começou a fazer parte da minha vida, eu disse, sou crente em Jesus Cristo sim, mas não é por isso, eu decidi não beber mais. Todos aqui sabem que eu era usuário de crack, e que quando eu bebia, eu ficava fora de controle e compulsivo. Acabava usando drogas, e eu não quero mais isso para a minha vida, e nem para a minha família. Depois de ter causado tanto sofrimento, agora com a ajuda de Jesus, eu quero compartilhar tudo que eu tenho recebido dele com vocês. Ele viu que eu estava falando sério e disse, mano, você vai virar um desses fanáticos, escravos de religião? E eu disse, mano, se eu quiser beber, eu bebo, mas eu escolho não beber. Mas me diz uma coisa, você consegue ficar um fim de semana sem beber? Quem é o escravo? Nunca mais me ofereceram cerveja nas festas familiares, mas eu continuo compartilhando Jesus com todos. Continuei a frequentar regularmente os encontros, a cada semana um novo respirar, uma nova tomada de fôlego. Comecei a ter novas perspectivas das coisas. Comecei a acreditar que Jesus podia me ajudar a superar o que eu não conseguia sozinho. E a esperança começou a brotar no meu coração. A esperança nascia em meu coração a cada sexta-feira e ia crescendo com as ministrações, principalmente com as partilhas do grupo. Fui aprendendo a colocar para fora tudo que passava no meu coração, a ouvir as pessoas que já estavam avançadas em seu processo de recuperação. E isso me estimulava a prosseguir e pensava, se eles conseguiram, eu também consigo. E acreditava quando ouvia que Deus me amava, da mesma forma como amava eles. E a convivência com pessoas maduras espiritualmente foi fundamental no meu processo. Deus usou muitas pessoas para me ajudar. Fui orientado pelos meus líderes a fazer tudo que a igreja tinha para me oferecer. Todo o circuito vida, estava em uma célula, fiz os retiros, os cursos junto com a minha esposa e filho. Deus pouco a pouco ia restaurando todos os aspectos da minha vida, todos os meus relacionamentos. Comecei a servir. A primeira coisa que fiz foi arrumar a cadeira. Fazia os círculos das cadeiras dos grupos. Depois comecei a liderar uma célula em Caçapava, que posteriormente se tornou a igreja da cidade de Caçapava. Pastoreei por 7 meses lá. Assumi a liderança do ministério, de 2012 a 2014. Em 2016, fui enviado à igreja da cidade de Paraibuna. Fiquei lá até março desse ano. E voltei a liderar um ministério tão lindo, sendo orientado pelos meus líderes e capacitado por Deus. Voltei a estudar, fiz supletivo na Vila Cristina. Pensei, agora o pastor Fabiano vai largar do meu pé. Que nada. Ele disse, filho, você não tem chamado? E eu disse, sim, faculdade teológica. Me formei ano passado com um dos melhores alunos da turma. Nunca tinha tirado tanto 10 na minha vida. Esse ano, com a ajuda e capacitação de Deus, vou ser ordenado um dos pastores dessa amada igreja. São tantas coisas que eu poderia ficar falando por horas e com certeza esqueceria de citar muitas coisas. Essa quarta decisão mexeu muito comigo, me fez romper com os ciclos de insanidade.
Mas como é difícil se submeter à vontade de Deus. Levou muito tempo para eu aprender que o que Deus diz é melhor. Que mesmo sem entender a vontade de Deus, é o melhor para mim. E não existe outro caminho senão da dependência de Deus e do reino. Hoje sigo sendo um milagre de Deus na transformação do caráter e um exemplo de esperança. Se Deus pode fazer isso na minha vida, em nome de Jesus, pode fazer isso na sua também. Hoje eu tenho o privilégio de servir em tempo integral e sigo compartilhando tudo o que recebo de Deus, vivendo um dia de cada vez e crendo na promessa de Filipenses 1:6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pelo silêncio de vocês. Graça e paz. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a ira, vencendo a depressão, vencendo a codependência impositiva. Meu nome é Aiko. Bem, hoje nós vamos falar sobre a dependência que liberta as suas emoções. Na apostila antiga é página 169, a partir da página 169, e na apostila nova é a partir da página 181. Então, hoje nós vamos discorrer acerca da dependência que liberta as suas emoções. Parece antagônico, né? Você ser dependente de alguma coisa, mas essa dependência liberta as suas emoções, né? Então, ali em Eclesiastes 4:19 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso é uma verdade, né, gente? Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar que a doença do século, deste século passado e desse século presente, e eu não sei se a gente vai viver até o século vindouro, mas é a depressão e a ansiedade, não é? Como nós temos visto pessoas portadores desses transtornos, depressão e ansiedade, né? Então, de acordo com a psicóloga, estou aqui na página 170 no Velho, 182 no Novo. De acordo com a psicóloga Leila Paz, o que a gente pensa governa o que a gente sente, né? Então, muitas vezes nós passamos, né, por perrengues, às vezes perda do marido, de uma esposa, de um filho, a demissão, enfim, uma série de circunstâncias que nos abalam demais, né? E nos levam a uma tristeza profunda. Necessariamente isso não é uma depressão, isso é um estado de espírito. Mas, né, nós temos que tomar muito cuidado, não que isso se transforme em depressão, mas pode ser um gatilho para quem já tem um diagnóstico oculto, né? E o nosso objetivo aqui não é que vocês comecem a diagnosticar, olha, tem vários pontos aqui que indicam o que é depressão, o que é ansiedade. Pronto, agora eu já sei o que eu tenho. E já sei o que é minha mãe tem, o que é a minha amiga tem. A nossa intenção aqui não é ser médico, psiquiatra não é diagnosticar nada. Mas e nem fazer com que vocês também diagnostiquem, porque ninguém aqui, quer dizer, ninguém não, né? Pelo menos a Natasha aqui, que eu estou vendo, ela está mais, ela tem mais ferramenta de conhecimento do que nós, né? Mas nós não temos
Mas nós sabemos e nós podemos ajudar, não é? As pessoas que estão com isso. A gente sabe o caminho da cura, né? Então, Salmos 94 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe a minha alma. Muito bem. O que significa isso? Quando a ansiedade já me dominava no último, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quem trouxe esse consolo? Deus. Mas será que foi só Deus? Não foi. Vamos lá naquele versículo de novo. Olha, é melhor que sejam dois. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quem está falando aqui? Dos amigos, não é? Não é verdade? Então, quem tem amigo... Bom, ponto 1. Qual a diferença entre depressão e ansiedade? Nós temos que saber. Todo mundo tem depressão. Quem é depressivo é ansioso? Não necessariamente. E quem é ansioso tem depressão? Também não. Mas pode acontecer de ter os dois? Sim, pode. Né? Então, é muito importante que a gente saiba se você é portador de depressão, se alguém que você ama muito, é muito próximo também, é muito bom saber pelo menos algumas características. Repito, não que você vá diagnosticar, né? Então, qual a diferença entre depressão e ansiedade? Eu estou na página 171 e 183 para os... Quando eu falar 171 é velho, 183 é o novo, beleza? A depressão está relacionada a sentimento de desamparo e solidão constantes, comumente ligados a situações de perda. Então, lembra quando eu te falei que você perdeu, às vezes, um ente querido, perdeu um emprego, essa perda te deixa sem chão? Não necessariamente aponta que você tem uma depressão, mas pode ser um gatilho, né? Então, a depressão está ligada sempre em situações de perda. A perda, o que acontece? É o passado, né? Então, depressão é excesso de passado. A ansiedade, por sua vez, está relacionado a sentimento de insegurança ou medo diante de situações futuras de perdas ou ganhos. Você tem muita ansiedade, tem muito medo do que vai acontecer. Será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Né? Quando eu estava estudando essa apostila, aliás, essa lição para ministrar, me lembrei muito do meu pai. Muito, muito. Meu pai, ele era uma pessoa... Hoje eu vejo, né? Na época eu não tinha essa consciência, mas hoje eu vejo que meu pai era muito ansioso. Ele não construiu nada na vida dele, nada. Nada. Quando ele faleceu, ele deixou uma casa, deixou uma loja, deixou um carro. Mas não porque ele comprou. É porque ele casou com uma mulher mais forte que ele. E eu me lembro que todas as vezes que havia um projeto de comprar alguma coisa um pouquinho mais caro, ou talvez entrar em prestações ou em financiamento, o meu pai, ele ficava extremamente agitado. E tudo ele colocava impedimento, assim, porque ele tinha muito medo. Medo. Ele tinha medo de não conseguir pagar, se acontecer alguma coisa. Mas a gente, tá bom, a gente trabalha, mas e se a gente perder a saúde? E se a gente for atropelado? Se a gente cair numa cadeira de roda? Enfim, para ele, a gente é melhor ficar como está mesmo, porque a gente nunca é melhor do que arriscar, né? Então, hoje eu vejo assim que meu pai, ele sempre se portou com muita ansiedade. Eu me lembro que a minha irmã, o primeiro emprego dela, ela foi trabalhar num banco, e meu pai sempre dizia para ela, não vá trabalhar de caixa, hein? Não deixe que eles te coloquem como caixa. Aonde ela foi trabalhar, onde colocaram? Caixa. Aí, logo no comecinho, acho que o 3º dia do trabalho, deu uma pequena diferença no caixa. Uma coisa boba.
Mas o banco, naquela época, hoje é tudo automatizado, é fácil você encontrar a diferença, né? Naquela época era papelzinho por papelzinho a conferência. Então, ela ficou até tarde no banco, junto com o pessoal lá, para achar o erro, que era, sei lá, vamos dizer, hoje seria R$30, né? Pronto. Foi suficiente para o meu pai determinar que ela tinha que sair do banco. Já pensou se a diferença é de um valor mais elevado? E ele fez que fez, e ela saiu. E ela é 4 anos mais nova do que eu. Eu tenho 65 anos. Ela nunca mais trabalhou em empresa. Nunca mais. Então, hoje eu vejo assim, caramba, olha o que a ansiedade fez na vida de uma pessoa, né? E o meu pai, ele sempre foi assim, sempre foi medrosão, né? Graças ao bom Deus que eu era filha rebelde. Então, eu fazia o que eu achava que eu tinha que fazer. Né? Conduzia os meus projetos futuros, meus planos, como eu achava que devia conduzir. Né? Graças a Deus, pelo amor de Deus. Pois é, né? No entanto, a bonita aqui desenvolveu depressão. E eu vou depois discorrer mais tarde a respeito disso. Então, existem pessoas que sofrem de depressão e de transtorno de ansiedade. Porém, os transtornos de ansiedade não são necessariamente estados depressivos. Né? E muita gente, olha só como a gente às vezes determina que uma pessoa depressiva, ela é fresca, ela é mimimi, ela é mimada, cheia disso, cheia de... Como a gente determina e a gente destrói, né? A vida das pessoas. A gente mesmo. Eu mesma, quando eu estava numa crise de depressão... Eu achava que, cara, é muita frescura, mas por que eu não consigo sair dessa... Eu mesma achava frescura, sem motivo nenhum. Então, porque quando a gente não entende, você conclui e se comporta de forma totalmente errada, que não te ajuda em nada, ao contrário, né? Te leva para... eu acho que leva mais para o buraco. Então, vamos lá. Se você identificar, página 171, 183, se você identificar algum dos sintomas, pinte o círculo. Se não, marque com X. Converse sobre isso com seu confidente, tá bom? Alguns sintomas comuns da depressão. Depressão são interesse ou prazer diminuído nas atividades. Você tem isso? Depressivo, acho que não tem nem diminuído. Eu, pelo menos, não tinha nenhum. Distúrbio de apetite e ganho ou perda de peso. Preciso dizer alguma coisa? Distúrbios do sono, como insônia ou hipersônia. Ou você dorme demais, ou você não dorme quase nada. Redução geral no nível de atividade. Você sabe que tem que fazer, mas você não consegue. E aí vem a tal da procrastinação, né? Agitação ou ansiedade, desânimo, entre parênteses, fadiga ou perda de energia. Sentimento de inutilidade ou culpa. Quando eu tive essa crise de depressão, quem é advogado aqui vai saber. Quando a gente recebe uma publicação de um processo, significa dizer que você tem que fazer alguma coisa naquele processo, né? Ou você tem que atender alguma determinação judicial, ou você tem que falar, ou você tem que... Enfim, você tem que fazer alguma coisa naquele processo, você tem que se manifestar, tem que fazer alguma coisa. E cada vez que eu recebi uma publicação, sério, gente, sério, a minha vontade era que perdessem naquele processo, quando era processo físico, sabe? Ai, bem que esse processo podia sumir no fórum, né? Aí, olha que doido, cara, que aí não precisava fazer nada.
Então, quando vinha uma publicação, para mim era uma coisa horrorosa, porque eu tinha que me levantar do meu desânimo, né, da minha falta de atividade, de motivação, e ter que fazer alguma coisa. Eu tinha que me mexer. Então. Outro item, sentimento de inutilidade ou culpa. E aí, imagina, né? A culpa que eu sentia por aquilo, porque o processo, muitas vezes eu não falava nada. Confusão cognitiva, ideação suicida. Gente, isso é muito sério. Quando você está numa crise de depressão, você não quer se matar. Você não quer suicidar. O depressivo não quer suicidar. Porém, o sentimento que domina ele é: a vida já deu o que tinha que dar. É isso. Você não tem mais expectativa, você não tem futuro, você não tem planos, você tem esse sentimento maligno. A vida já deu o que tinha que dar. Por isso que muitos se suicidam, porque não vê. Não é tristeza, não é nem vontade de suicídio, mas é que a vida perdeu sentido. Continuar a vida perdeu sentido. Então é muito sério, né? A ansiedade, por sua vez, é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, tendência a premeditar e tentar controlar o imprevisível. Aqui tem um exemplo aqui da minha sobrinha, advogada também, recém-formada. Todo advogado recém-formado, qual é o maior medo do advogado recém-formado? É a primeira audiência, né? A primeira audiência litigiosa. Porque você sabe que do outro lado você vai encontrar talvez um advogado muito experiente que vai te devorar. E você recém-formada, o que eu faço? O que eu falo? Então você vai com muita apreensão, com muito medo. Você já pensa em todas as possibilidades. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. E a minha sobrinha, ela sofre de um transtorno de ansiedade assim exagerado, terrível. Ela chegava a perder o sono, ela chegava a não comer, não querer comer, nada. Ela ficava o tempo inteiro debruçado naquilo na primeira audiência e ela antecipava o sofrimento. A audiência nem chegou e ela antecipava o sofrimento, né? Então, olha o que a ansiedade faz. Ela ia para lá, mas assim, suando, num sofrimento atroz. Ela queria fugir, ela não queria estar lá. Mas Deus é bom, não é? Quem foi o advogado da outra parte? A nossa amiga Nilda. Quando viu que era minha sobrinha, ela facilitou tudo para ela. Inclusive, a minha sobrinha estava tão nervosa, que ela esqueceu, eu não sei o que tem que fazer lá. Acho que tinha que pegar uma autorização, alguma coisa assim, online, para entrar. E ela esqueceu, enfim. E aí chamou a audiência, ela lá embaixo não conseguia entrar. Imagina a pessoa ansiosa e lá embaixo não conseguia entrar porque ela esqueceu a autorização para entrar. Mas como a Nilda viu ela lá embaixo, ela falou: Excelência, a advogada da outra parte está aqui, ela não está conseguindo entrar. Então ela ajudou, a juíza deu um jeito, tal. E chegou lá, claro, né? Foi bem suave, né? Então, como Deus é bom, né? Não mandou um carrasco para enfrentar ela. Mandou uma pessoa que suavizou a ansiedade e o nervosismo dela e foi tudo bem, né? Então, essa primeira experiência para ela foi muito boa, porque Deus interviu. Alguns dos sintomas da ansiedade que podem oscilar, que são cansaço. Então, se você sofre de algum desses itens aqui, dessas sensações, desses fatos aqui, também faz um xizinho aí no círculo. Cansaço, estar facilmente fadigado, dificuldade de concentração, ter lapsos de memória, irritabilidade, tensão muscular e dificuldade para relaxar,
Alteração do sono. Pode ter dificuldade de pegar no sono, ou sono insatisfatório. Sudorese excessiva. Náusea. Ela tinha muita náusea. Diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente, aumento da frequência cardíaca. Então veja como a pessoa sofre por antecipação, né? Às vezes ela sofre até mesmo quando o fato é bom, né? Quando a nova situação que se apresenta na vida dela é bom, um novo emprego, com salário melhor, né? Condições melhores. Mas como ela não sabe o que vai encontrar, como é esse novo emprego, se ela vai agradar, se não vai agradar, se vai agradar ela também, se não agradar, ela sofre. Então, podemos dizer que o ansioso não é também uma pessoa feliz, né? Ela não tem paz. Ela não tem serenidade na vida dela. Ela não tem muita esperança. Ela tem medo. E a depressão, a ansiedade podem andar juntas. Lidamos com essas condições em diferentes níveis no decorrer da vida. Se a depressão e a ansiedade forem intensas o suficiente a ponto de fazer com que você altere suas atividades diárias, está na hora de procurar ajuda. Lembrando, eu tive depressão, fiquei 4 meses numa cama. Eu levantava para ir no banheiro, para comer, e eu só tomava banho, não porque eu tinha vontade, porque eu tinha consciência que não tomar banho é o fundo do poço. Daí, o próximo passo seria pensar em suicídio. Então, eu resistia e ia tomar banho, né? Mas, como lidar com a depressão e a ansiedade? Deus é bom, né, gente? Sempre, sempre, sempre. Nós temos que pensar positivo e ter esperança. Porque lembre-se que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos. Em todos esses momentos, em todas essas situações, tanto de depressão quanto de ansiedade, Deus é bom o tempo inteiro. E eu vou dizer por quê. Vença o silêncio. Item A, vença o silêncio. Teve um episódio, há muitos anos atrás, numa célula, foi uma visitante na célula, e Deus mostrou para um missionário que estava lá e disse assim, mostrou para esse missionário que ele devia ir lá conversar com essa visitante, tal, e todo mundo olhando. Ele falou cochichou alguma coisa no ouvido dela e ela chorava muito. Aí a esposa do missionário também foi, e ele ficou abraçado com ela, falando coisas no ouvido, e a esposa do missionário também foi lá, ficaram os 3 abraçados. Quando a célula terminou, ele falou assim, que eu preciso falar com você. Você sabe aquela visitante, tal. Então, olha, Deus me mostrou que ela foi abusada sexualmente. E mandou perguntar, Deus mandou eu perguntar para ela. Ele foi e ela começou a chorar, sabe? Ninguém sabia que ela tinha sido abusada. Isso foi há muitos anos, na época que não se falava sobre abuso, sobre estupro, como se fala hoje, né? Naquela época, as vítimas, era muito comum as vítimas terem vergonha de falar a respeito disso. Então, eles passavam a vida inteira chorando em secreto, em segredo e silenciosa e solitariamente. Porque é um chute na boca do estômago você conviver com isso. E aí, tá bom, né? Ela foi no meu escritório, conversamos, tal, e eu falei, Deus, eu não sei tratar isso. Eu nunca, não sei que universo é esse. Não faz parte do meu universo, não sofri abuso. Eu não sei como tratar. E aí, essa missionária deu um livro para ler, eu comprei. Eu comprei alguns livros e dei um para ela, para essa moça aí, né?
Aí depois disso eu me lembro que nós fomos na praia um dia, fomos um pessoal lá, minha família, Mauro, e foi a Vera conosco. E todo mundo à noite foi tomar sorvete na praia, ficamos eu e a Vera conversando, batendo papo. E de novo Deus disse assim para mim, pergunta sobre abuso. Vera, você foi abusada? Né? Aquele susto. A pessoa pega de surpresa, tá? Não sei o que, não sei o que. E foi uma noite de confissão, de choro, de bom, enfim. E a Vera foi a primeira. Ela já testemunhou aqui. Né? E, de novo, eu falei, Senhor, eu estou ficando com medo. Aí, mas foi assim uma coisa, uma avalanche de mulheres, amigas, tal. E todas as vezes Deus falava, pergunta sobre abuso. Você foi abusada? Aquele fator surpresa, a pessoa, né, ela responde. Então, sendo pega de surpresa, elas respondem, né, se foi abusada. E aí eu comecei a falar, Deus, eu não sei mais o que eu faço? Como que eu trato? Por que o Senhor está me mandando um monte de gente que foram abusadas, estupradas sexualmente, quando era criança, na primeira infância, quando era na adolescência, e algumas foi da época de criança até antes de casar, sabe? Eu falei, meu Deus! E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo, comecei a ler tudo que era livro, comecei a me inteirar sobre esse assunto. Isso era na época do Orkut. Na época do Orkut, a Polícia Federal não era tão incisiva assim. Tinha aquelas salas de bate-papo e eu precisava entender como que funciona a cabeça de um pedófilo, porque não era o meu universo. E eu entrei numa sala de bate-papo, só fiquei olhando a conversa. Cara, olha, aí eu cheguei à conclusão que é muito grave isso. É muito grave, sabe? Ser vítima de abuso é muito grave. Os danos são absurdamente graves, doloridos, traumáticos. Amarra a vida da pessoa, a pessoa não consegue sair do lugar, enfim. E eu fui, nessa altura do campeonato, já eram mais de 10 mulheres. Eu acho que deve ser mais ou menos nessa época, nessa média, né? E uma não sabia da outra. Aí um dia Deus falou assim, agora está na hora de reunir essas mulheres. Eu marquei um café lá no meu escritório, vamos tomar o café da tarde e tal, não sei o que, não sei o que. E chamei todas elas. Eu sabia que seria uma noite, um café, uma tarde de muito choro. Deixei já o lencinho lá. E eu disse, vocês foram chamadas aqui porque vocês têm uma história em comum, né? A história do abuso. Todo mundo uma olhou para a cara da outra, tal. E se vocês quiserem, então saibam que vocês não estão sozinhas, né? Aqui estão as pessoas que têm o mesmo choro, o mesmo sofrimento, que passam pelos mesmos sofrimentos que vocês. Se vocês quiserem compartilhar umas com as outras. E foi muito legal. Todo mundo compartilhou, foi um chororô, cara. Foi um chororô, foi muito legal mesmo, né? Ali, elas venceram o silêncio. O primeiro passo foi vencer o silêncio quando eu perguntei, você foi abusada? Elas confirmaram, muitas dessas ninguém sabia, nem os maridos sabiam. Eles eram vítimas indiretamente sem saber por quê. Né? E quando eu fiz esse café, elas se identificaram. E aí elas venceram a segunda vez o silêncio. Desta vez não para uma pessoa, mas num grupo. E foi libertador. E dessa reunião elas não quiseram mais, elas começaram a pedir que essa reunião fosse semanal. Né? Bem, foi. Eu vou resumir bastante, senão... A Vera, a primeira pessoa que a segunda, né? A primeira foi aquela visitante, mas a primeira pessoa... Só que essa visitante era de outra cidade, então não via muito. Mas a primeira pessoa com quem eu andei, com quem participou do grupo e tal, e verbalizou, e foi verbalizando, ela foi a primeira pessoa a ser liberta
curada deste trauma. E hoje, naquela época, vocês não poderiam nem sequer imaginar, nunca. Ela chorava muito. A Vera, um dia, estará aqui neste púlpito testemunhando os abusos que ela sofreu. Para ela estar aqui em cima, testemunhar os abusos que sofreu, ela teve que vencer a si mesma em várias etapas. Sabe? E ela foi vencendo cada etapa. E a primeira foi verbalizar. Então, e ela foi a primeira a ser curada. Tanto que depois eu falei, ô Vera, assume esse grupo aí, toca em frente aí. Mas estamos pensando em reviver esse grupo. Esse grupo não, um grupo com esse tema. Página 183 a 185, vence o silêncio. Então, nós desejamos a todos que vençam o silêncio. Não usem cabide, não usem muletas. O que eu tenho percebido aqui, muita gente desiste no meio do caminho, seja por inúmeras... O 30 semanas, ele é uma ferramenta poderosa. É sério, gente. Porque no grupo a gente vê as pessoas verbalizando. Mas também eu tenho visto que muita gente desiste porque não tem coragem de transpor essa vergonha dos traumas passados. Não estou falando só de abuso, vários outros fatores, né? E as justificativas são as inúmeras, né? Desde, não, eu não confio em ninguém, prefiro falar. Mas tá bom, nós respeitamos, é claro, né? Você tem o direito de ficar calado. Mas quando a gente sabe que você verbalizar, você vencer o silêncio é o primeiro passo para a cura. Ah, gente, isso aí dói o coração. Quando a pessoa, né, não fala. Mas continue, ainda que você não queira falar, continue vindo no 30 semanas. Sabe por quê? Teve gente, eu já fui líder de outras rodas lá, teve gente que só se abriu quase no final do ciclo de 30 semanas. Mas quando se abriu, cara, foi assim, sabe, ela trouxe à tona toda aquela lama, aquilo assim, aquela areia movediça que prendia ela, né? E foi libertador. Teve uma que até faleceu. Liberta. Então, persista, que vale a pena. Quando você vê as pessoas tendo coragem de se abrir, verbalizar, isso motiva a verbalizar, assim como foi nesse grupo que eu citei agora. Página seguinte. Olhe para o passado. Em Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos viram quando eu era embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes deles existir. Que significa dizer, Deus sabe de tudo. Deus te formou no ventre da tua mãe. Ele sabe todos os teus passos, todos os seus dias. Ele jamais te abandonou, mesmo nos momentos de trauma, mesmo nos momentos de profunda tristeza, mesmo nas ocasiões desses abusos. Deus não te abandonou. Então, mas o que você precisa saber no meio das páginas da história da sua vida, né, é que o tempo todo Deus Pai esteve a teu lado, e o sangue de Jesus tem o poder de resgatar você de qualquer experiência difícil, traumática, né, qualquer coisa que você tenha vivido. Por mais difícil que você possa imaginar que não tem solução, tem, saiba que tem. Está aqui uma pessoa que ficou 4 meses
numa cama. Eu preciso dar honra essa noite a 2 pessoas. Eu não quero ser injusta com as pessoas que oraram por mim, que me ajudaram, né? Mas tirando a minha família, que sempre esteve comigo, mas 2 pessoas hoje eu preciso dar honra, que foram fundamentais, que foram na minha casa tirar. Uma é a Mauricé, que chegou e disse: não, você tem que fazer terapia, papai, já arrumei o terapeuta para você, se troca. E já marquei uma consulta para você. Ela me levou na marra. Quando a gente está assim, você não quer, né? Pois ela me levou na marra, já arrumou um terapeuta, já marcou consulta e e foi. E eu comecei a ir. Né? E outra era a Nilda: você tem que levantar, levanta, ia na minha casa, levanta, vamos sair, vamos, enfim. Me obrigava a levantar. Porque tudo que a gente não quer é levantar, né? Quando você está depressiva. Mas, assim como a gente pode ter um gatilho para desencadear a depressão, nós podemos ser o gatilho para curar, levar essa pessoa para a cura. Nós podemos ser. E eu tive. Sabe por quê? Deus é bom o tempo inteiro. Ele não me abandonou. Ele levantou pessoas para orarem por mim. Levantou pessoas para irem lá na minha casa e dizer: levanta. E eu sabia que ali, quando diz levanta, era Deus falando para mim: levanta. Sabe? Tua cura está chegando. Como que a gente não ama esse Deus, não é? Como que a gente vive sem esperança? O que eu quero dizer, que por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja a depressão, a ansiedade, não viva sem esperança, sem expectativa, porque Deus é bom o tempo inteiro, Ele não desampara. Ele vai levantar situações, vai levantar pessoas, vai criar situações que te levam à cura. Então, tem uns itens aqui a respeito de depressão e ansiedade. Então, o primeiro é qual a diferença entre depressão e ansiedade, que já foi. A segunda é como lidar com a depressão e ansiedade, que é vence o silêncio e olhe para o passado. E a terceira, olhe as melhores expectativas para o futuro. Quando a gente está assim, é difícil você olhar a coisa boa no teu futuro, não é? Mas consiga transpor a tua visão, porque quando nós estamos em crise, ou estamos muito para baixo, existe uma cortina, um véu, sabe, que nos separa do mundo e não conseguimos ver além do véu. Quando nós criamos expectativas para o futuro, nós não sabemos como será o nosso futuro, mas sabemos que há um futuro. Nós rasgamos esse véu. A gente crê, sabe? E Deus põe isso no nosso coração. Nós temos a certeza que Deus está trabalhando, porque Deus é bom o tempo inteiro. Então, rasgar este véu que nos coloca nesse quadradinho, vamos rasgar, destruir essa caixa que nos encobre e não permita que a gente veja além da caixa ou além do véu. Existe um mundo bom, de vitória, próspero, uma vida saudável, de paz, serenidade, de força, que Deus reservou para cada um de nós. Então, tenha certeza disso. Lá em Lamentações 3:25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, busquemos a Deus em todos os momentos, todos os momentos. Depois de orarmos e pedirmos a Deus o que queremos, precisamos ou desejamos, devemos aguardar com expectativa. Quando a igreja começou a orar por mim, o céu, a mão de Deus começou a se mover. E pessoas começaram a se mover. E as coisas começaram a acontecer e mudar na minha vida. E quando começaram a acontecer, as minhas expectativas começaram a mudar também, sabe?
Então, creia nessa expectativa, creia, porque Deus está aí. Deus está aí, nunca abandonou, nunca nos abandonou. Vença o medo pelo amor. Item 4, página 176. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O amor expulsa o medo. Então, aqui, nós temos duas situações, medo e amor. E aqui, em 1 João 4,18, diz, quem é o mais forte aqui? O medo ou o amor? Quem é que te toma, o medo ou o amor? O que é que a gente quer, o que é que nós escolhemos para a nossa vida? O medo ou o amor? Porque um vai derrotar o outro. E aqui diz, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Medo não é castigo. Meu pai tinha muito medo até de comprar uma casa. Que castigo. Então, acho que ele pensava assim, se eu não conseguir pagar, estou sendo castigado pela minha imprudência de ter comprado uma casa. A prestação a perder de vista. Então, medo pressupõe castigo. E é possível vencer o medo da condenação, do medo do futuro. O medo de não dar certo, o medo de ser abandonado, o medo de errar, o medo das pessoas e o medo de ser exposto. Se temos sentido algum medo, é porque o amor de Cristo ainda não está aperfeiçoado em nós. Se nós temos a certeza de quem é Deus na nossa vida, fé é incompatível com medo. Fé é incompatível com medo. É certo isso? É certo isso? Fé é incompatível com medo? É claro. É claro. Porque se nós temos medo, o amor de Cristo não está aperfeiçoado em nós. Então nós não temos certeza que Cristo, que Deus é amor. A partir do momento que a gente tem certeza, nós temos prudência, mas não medo. É claro que você não vai se atirar de um prédio e ter a certeza e a fé que Deus vai te segurar. Cara, você foi muito burro, você vai morrer. Né? Não vai abusar também. Mas nós temos uma ferramenta poderosa e nós podemos escutar a voz de Deus. Nós oramos e esperamos a resposta em Deus. Ou Deus não fala? Né? Claro que Deus fala. Então recebam as bênçãos como dádiva e não como dívida. Salmos 118, 21. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. Eu, hoje, não fico um dia na cama por causa de depressão. Eu fico porque eu sou... Ai, gente, eu adoro uma preguiça. Eu adoro. Hoje eu acordei às 6 horas. Eu vou falar com muita vergonha, tá? Mas eu vou falar. Eu saí da cama às 11. Porque eu amo isso, gente. Eu amo isso, né? Eu amo isso. Eu aprendi com o nosso querido irmão Roberto, marido da dona Emília. Ele falou assim, eu gosto de acordar e ficar enrolando na cama um tempo lá, porque aí eu acordo melhor. Eu também. Só que ele fica 1 hora enrolando na cama, eu gosto de ficar 4, 5 horas. Mas é bom, hein, gente? Quem puder, faz isso. Não faça, não. Quem já é vagabundo... Não, nada, tipo lá. Conclusão. Quando você achar que não consegue ter pensamentos bons, que o levem a ações e sentimentos saudáveis, lembre-se desse texto de Lamentações, parafraseando a seguinte forma. Lamentações 3, 20 a 26. Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Então, meu irmãozinho, pense que você é um milho de pipoca. Se você está lá naquela panela, né? Aquela panela está lá queimando o teu bumbum. Lamento, mas ou você deixa queimar,
ou você vai ficar milho para sempre. E não milho que presta mais. Você vai ficar no fundo da panela ali e vai ser depois jogado no lixo. Não vai ter serventia nenhuma. Então, se você tiver medo de enfrentar, né, os desafios que vêm, a gente nunca vai sair. E hoje eu vi uma frase, nem sei se é muito certo ou não, mas para mim faz sentido, né? Quando Deus manda um grande deserto, não sei nem se Deus manda um grande deserto, mas para mim eu não acho que Deus manda um deserto. O que Deus manda é disciplina. Deus te manda fortaleza, para que você seja forte, experiências que te fortaleçam e te amadureçam. Então, não é castigo, mas é ensino, né? Então, quando você passa por um grande deserto, que Deus permitiu, lembre-se, uma grande vitória está por trás disto. Então, é só a gente decidir deixar queimar o bumbum, se transformar numa pipoca e cumprir a tua função. E os dons e talentos serem revelados e você cumprir a função em glória. Amém? Obrigado. Tem uma pergunta facilitadora. O que prende você no passado? E o que você anseia para o futuro? Então pense nisso. Obrigado pelo silêncio de vocês.